Vovó não quer casca de coco no terreiro, pra não lembrar o tempo do cativeiro, pra não lembrar... Macumba! E bem, estamos de volta com o Japão. Temos alguns problemas, mas nada que nós não possamos resolver. Nada que nós não possamos resolver, eu acho. Controlar os extremistas? Pode ser. O controle do governo imperial sobre os seus homens no terreno na China sempre foi limitado tanto pela distância geográfica, necessidade política de negação plausível e as crescentes atitudes autônomas, às vezes beirando a rebelião de seus oficiais. Há um medo crescente em Tóquio de que nossos oficiais possam estar planejando algo muito além do que foi autorizado. Décadas intermináveis de política cuidadosamente traçada, devemos... Peraí, o quê? Décadas intermináveis de política cuidadosamente traçada. Devemos marginalizar os piores ofensores para prevenir uma crise. Concordo. O início da Terceira Guerra dos Boeres. Na terceira vez dará certo. Quem sabe? Ok. Eu ainda não quero gastar tanto poder político, porque eu ainda tenho muita coisa para colocar aqui. Mas talvez seja necessário. Talvez seja necessário. Ok, o que falta para concluir isso aqui? Eu preciso de mais uma subdoutrina. Possui alguma subdoutrina na faixa infantaria. Ah, não. 3 desses precisam ser verdade. Certo. Eu preciso ter uma divisão que tenha artilharia de linha. Isso não é bom. Tá, eu não vou gastar essa experiência agora, porque eu quero fazer uma divisão de montanheiros. Que é o que eu vou enviar para a China. Pronto. Eu poderia substituir rádio por engenheiros. Afinal, essa divisão vai estar atacando e não defendendo. Idealmente, pelo menos. Ok. Opa. Zhang restringe a camarilha Shikan. No final da dinastia Qin, cafezinho, por um momento, muitos buscaram a educação estrangeira para aprender como poderiam curar o Estado chinês doente. Muitos aspirantes a soldados gravitaram em direção ao Império Japonês em ascensão, que tinha empreendido um programa de modernização rápida liderado pelo Imperador Meiji. Os japoneses, por sua parte, encorajaram estudantes chineses a buscar uma educação em suas costas, estabelecendo a Escola Preparatória Militar Tokyo Shinbugaku, especificamente voltada para dar treinamento e educação militar aos estudantes chineses. Quando a dinastia Qing foi derrubada pela Revolução Xinhai e senhores da guerra se levantaram em seu lugar, muitos dos generais e líderes proeminentes da China eram ex-alunos da Tokyo Shinbugaku. Eles trouxeram com eles uma riqueza de conhecimento sobre guerra moderna, o que os tornou ativos inestimáveis para vários senhores da guerra poderosos. O Marechal Zhang reconheceu a capacidade de Yang Yuting, que era um tal suboficial com educação japonesa. Yang compartilhava das ambições de Zhang de liderar esforços de unificação e tornou-se um oficial crucial dentro da camarilha Fengtian. Yang e outros suboficiais educados no Japão formaram o que ficou conhecido como a camarilha Shikan e tem geralmente pedido para que laços entre Tóquio e Shenyang sejam fortalecidos. A camarilha Shikan de Yang em anos recentes, lucrou grandemente do aumento na influência japonesa em Dongbei. E seguindo o recuo do Marechal Zhang de Pequim cortejou regionalistas e oficiais descontentes para seu campo. Ok. O aumento no poder Shikan não passou despercebido sob a vigília do velho Marechal, enquanto ele assiste com preocupação
tanto a ascensão da Shikan quanto a influência de Tóquio. O Marechal Zhang tem trabalhado para cada vez mais para restringir as atividades da camarilha Shikan, elevando leais a posições militares mais altas. Zhang realmente acredita que pode unir a China sem a camarilha Shikan? Bem, pelo menos seleciona mais 30 dias. Ok. Bem. Ok, mais uma fábrica. Eu poderia aumentar a produção de tanques leves. Que é o que eu vou usar para... mas eu acho que isso aqui seria bem mais importante. Fora isso, eu também deveria produzir caças para os meus navios. Fuselagem básica. Ok. Tá, vamos fazer caças para os navios. Ah, não. Eu já tenho um bombardeiro, eu preciso de caças. Pronto. Ah, isso aqui é ótimo, na verdade. Pronto, vamos fazer com Mitsubishi. Ok. Estou sem ferro, o que é um pouquinho preocupante. Mas eu posso sempre importar de Fentian. Guerra pelo Shat al-Arab. Outra guerra Pers... como é da Pérsia? É a Ásia, né? Então tá bom. Assinada em 1913 sob a orientação dos Adidos britânicos e russos em Constantinopla e Teherã, o protocolo de Shat al-Arab deveria resolver o conflito fronteiriço secular entre o Império Otomano e o Persa, delineando o delta Tigre-Eufrates. Reivindicando o tratado como injusto e favorecendo os otomanos, o Irã emitiu um ultimato aos turcos exigindo uma grande faixa de terra para garantir os interesses persas. Constantine ignorou o ultimato, alegando que os protocolos de 1913 já eram generosos demais. Não recebendo resposta, tropas persas subsequentemente começaram a bombardear a fortaleza de Fao, iniciando a guerra aberta contra os turcos. Outra guerra persa-otomana para os livros de história. E a Síria capitulou. Triste. Ok. Eu vou vender esses aviões. Esses eu vou colocar para treinar. Pronto. Opa! O Canadá intervém na Guerra Civil Americana, decidindo que não podem mais ficar à margem enquanto os americanos se engolfam em uma guerra civil devastadora. O domínio do Canadá entrou no conflito ao lado da administração militar dos Estados Unidos. Já, forças canadenses cruzaram a fronteira, com membros da Aliança da Entente esperados para seguir o exemplo em breve. O movimento é visto por muitos americanos como um ato de agressão e uma violação da soberania americana, embora oficiais canadenses tenham dito que o movimento foi feito apenas com a maior deliberação e com o coração pesado. Como isso vai inclinar inclinar a balança no conflito massivo, resta ser visto. Eu acho que é GG pro Congresso dos Trabalhadores. GG. Tá. E agora? Qual é a diferença entre isso aqui? 5 raças sob o sol.
Hum. Interessante. Vamos apoiar os aliados senhores da guerra? Muitos dos senhores de guerra da China estão fazendo fila para se curvar e receber o poder japonês para apoiá-los como o velho marechal fez. Devemos agradá-los e garantir que estejam bem equipados para serem nossos representantes na China. Tem um problema aqui. É, isso aqui vai me permitir apoiar estados chineses não Han. Ou seja, eu suponho que mais aqui ao sul é assim que funciona. Eu não sei ao certo o que seriam os Han. Sei que é uma das etnias da China, mas eu acho que eles estão aqui ao norte, correto? Enfim. Ah, não, eu acho que eu prefiro isso aqui. Afinal, o meu plano já era, desde o início, já era passar a China para o governo Feng Tian e depois ver o que acontece. É um plano muito bom, como você pode ver. Ok, vamos apoiar aliados senhores de guerra. Ok. Eu vou colocar meu exército para treinar. Para quê? Ah, já é 1939. Caramba. Como o tempo passa rápido. Para que eles sejam todos bem treinados para a guerra contra a China. Porque, não sei, algo me diz que Feng Tian não vai conseguir vencer sozinho. Não, peraí. Se eu convertesse essa divisão para um montanheiro, iria perder bastante experiência, mas será que é o suficiente para ficar abaixo do nível 3? Bem, deixa eu ver aqui. Primeiro de tudo, vamos colocar mais montanheiros aqui. O máximo que eu consigo fazer. Tá. Eu não estou produzindo tanques médios, que era justamente o que eu queria colocar nos meus montanheiros. Ah, não, estou sim. Eles só são... Ah, não, são os tanques leves que estão desatualizados. Menos mal, menos mal. Menos mal. Tá, sendo assim... Vamos pesquisar metralhadoras pesadas. Algo que eu já deveria ter feito, mas tudo bem. Ok. Certo. Bom, 10 do Sul capitulou. A região industrial de Jilin aumenta minha influência em 5%. Falando nisso, como está aqui? Ah, esse pessoal tá querendo independência. Não, não. Aqui não. Ah, sim, temos isso aqui. Ai, ai, eu esqueci disso. Vou demorar um pouquinho então para concluir a reforma agrária. Não tô jogando tão bem quanto eu poderia estar jogando. Tudo bem. Fazer o quê, né? A criança real. Notícias maravilhosas foram anunciadas esta manhã da Casa Imperial. A Imperatriz Nagako deu à luz outra filha após um período de trabalho de parto notavelmente curto. Apesar dos medos dentro da própria casa devido à idade da Imperatriz e este ser seu 7º filho, tanto a mãe quanto a criança estão supostamente em boa saúde, sem grandes complicações para falar.
Grande parte da família imperial já foi apresentada à sua parente recém-nascida, com o próprio imperador chegando cerca de 1 hora depois para ver sua filha pela primeira vez. Como é tradição imperial, a nova princesa ainda não recebeu um nome, pois isso foi reservado para a cerimônia tradicional de nomeação que ocorre 7 dias após um nascimento real. Apesar disso, muitos em todo o reino já começaram a especular qual nome e designação serão escolhidos para a criança. Uma das teorias mais difundidas é que o nome pode acabar sendo derivado de Manyoshu, a mais antiga coleção existente de poesia tradicional japonesa, assim como do seu tio Mikasa foi. Independentemente de se essas teorias se provarem corretas, a natureza alegre que tal nascimento traz para a nação é sempre um momento fantástico para seu povo. Um nascimento real é sempre uma notícia deliciosa. Ok. Tá. Ainda não. Ainda não. Tá, e agora? Ah, eu deveria ter feito isso mais cedo. É, pois é. Deveria ter feito isso mais cedo. Ah, bom. Hum. Eu quero descer até aqui. Ter mais forças especiais, mas não sei se agora pode ser a melhor hora de fazer isso. Bem, vamos fazer o escritório econômico de Osaka. Em Osaka, uma de nossas principais cidades industriais e um centro comercial histórico, decidimos criar uma comissão vinda de toda a Ásia. Seus deveres dizem respeito principalmente aos laços econômicos entre os membros da esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Ao colocar recursos nisso, podemos promover a autarquia e a autoconfiança econômica entre os asiáticos e estender nossa influência sobre eles ainda mais. Nações do leste asiático não alinhadas e súditas agora podem ser convidadas para a esfera de influência econômica do Japão. Perfeito. Ok. Como você está indo? Não está indo muito bem, pelo visto. É. Infelizmente. Certo. Ok? Eu já tenho mais experiência. Vamos colocar mais montanhistas aqui. Acho que isso aqui tá bom. Como é que fica a sua experiência? Eu acho que vai manter um pouquinho. Ah! Não é nem esse o design correto, é esse. Nossa senhora. Opa! Golpe da guarda australasiana? Eu deveria ter lido. Eu não sei o que eles fazem, mas eu suponho que não é bom. Não, caso eles tivessem ido pelo caminho paternal autocrata, eles poderiam se aliar comigo, mas não é o caso. Ok. Ok. Armas novas. Nunca fizeram mal a ninguém. O que mais? Bem, eu vou começar a converter esse pessoal, então, em montanheiros. Já que é assim. Opa! Vamos ver aqui rapidinho. As eleições filipinas de 1939 se aproximam. É um ano de eleição presidencial. Em setembro, os eleitores das Filipinas irão às urnas para determinar quem será o próximo líder do país. Um candidato já jogou seu chapéu no ringue, o atual presidente Manuel Quezon. Tanto a Alemanha quanto o Japão tentarão cultivar relacionamentos próximos com o presidente. Mas, embora ele não tenha dado as costas a nenhum dos dois, ainda é incerto para que lado ele realmente se inclina. Talvez seja por essa razão que os esforços alemães e japoneses tenham se aprofundado no Partido Nacionalista, onde podem encontrar um colaborador mais disposto. Nesta eleição nacional de maioria simples, só pode haver um desafiante viável se a oposição quiser alguma chance de sucesso. O potencial candidato do Partido Democrata, Claro M.
Recto foi visto como com empresários alemães que se acredita estarem financiando o partido. Enquanto isso, o potencial candidato presidencial Emílio Aguinaldo acabou de retornar de uma viagem ao Japão. Há pouca dúvida sobre onde estão seus amigos. O sindicalista Partido Obreiro denunciou a influência de capitalistas estrangeiros na eleição nacional e está planejando grandes manifestações antigovernamentais à medida que a data se aproxima. Eu não gosto disso. Mas devemos intensificar nossos esforços. Nem sei se eu precisava ter feito isso. Onde que eu coloco você? Bem, antes de tudo, vamos começar a colocar tanques aqui. E pronto. Só uma coisa, se eu fizesse assim... isso aqui funciona. Tá, mas eu não posso fazer isso. Vamos ter que ficar com isso por enquanto. Perfeito. Se eu convertesse todos vocês a esse design... não posso. Que tristeza. Eu posso converter 5? Posso. Preciso de muitos tanques médios e eu tenho poucos. Então vamos produzir mais tanques médios. Certíssimo. Certíssimo. Essa divisão vai ficar abaixo da experiência. Triste. Nossa melhor hora. O político britânico e ex-lord almirantado Winston Churchill publicou um novo livro, parte de um gênero emergente conhecido como História Alternativa, referente à Grande Guerra. A história assume a perspectiva de um jovem soldado britânico retornando de uma campanha vitoriosa em Galípoli, em meio a um mundo radicalmente diferente do nosso. Nesta linha do tempo, Theodore Roosevelt e seu partido Bull Moose vencem as eleições presidenciais americanas de 1912, levando a uma entrada americana na Weltkrieg, em uma vitória da Entente. Uma Alemanha derrotada e parcialmente ocupada e dominada por crises econômicas e políticas constantes. Testemunha a derrota dos brancos na Guerra Civil Russa e sofre um golpe de um amargo e extremamente nacionalista, Adam Dressler. Ele lidera o Partido dos Trabalhadores Alemães, que seguem a ideologia do socialismo popular, uma versão extrema do populismo nacional. O romance termina com o início de uma guerra de 3 lados entre o Novo Reich de Dressler, a Entente Ocidental liderada pelo Império Britânico dominante e uma Rússia soviética liderada por Sergei Kirov. O livro dividiu os críticos, com alguns elogiando sua atenção aos detalhes, enquanto outros o criticam por grandes falhas na lógica histórica. Churchill comentou que algo assim poderia ter acontecido em outro universo. Que fantasia infantil. Tá. Vocês. Qual é o propósito de vocês? Nenhum. Bem, podem virar guarnições então. Pode ser. Converter essas divisões para esse template aqui. Eu não vou precisar me importar com invasões navais por um bom tempo ainda, então qualquer coisa funciona. Certo. O poder integrar a economia da Grande Ásia. O poder econômico é a chave para tudo. E com um domínio indiscutível sobre a Ásia à nossa disposição, podemos começar o processo que iniciamos em Osaka. Amarrar as economias do leste asiático mais perto de nós a fim de torná-las sujeitas à nossa vontade. Certíssimo. Tá. Eu vou colocar uma companhia... não posso. Aí é triste. Vocês... Eu posso converter quantas divisões ao design que eu quero? 4, aparentemente. Não, 5. 6, na verdade. Eu posso ter um total de 7 divisões
de montanheiros. Quer dizer, eu preferiria descrever isso aqui como sendo um tanque que escala montanhas, porque eu pretendo colocar mais tanques à medida que eu for avançando. Ok. Nós temos navio de suporte. Perfeito. Submarino não. Vamos com esse. Ok, estamos 100. Peraí, isso aqui é infinito? É. É sim. Tanto é que agora eu tenho um carrier a mais. Ok, isso aqui pode ser algo inconveniente. Pode ser algo inconveniente. Mas tudo bem. Então, sendo assim, eu não preciso mais de tantos carriers. Posso produzir, em vez disso... Cadê? Navios de suporte. Ou navios de reparo. Vou produzir alguns desses, por que não? Bem, eu vou continuar produzindo carriers. Sendo assim, eu vou só terminar esses outros designs aqui. E enquanto isso... Tá. Ok, você poderia ter um hangar a mais. E a mesma coisa se aplica a você. Ok, pronto. Agora sim. Ok, quando eu terminar de produzir esses navios... A propósito... ainda não. Ainda não terminei de produzir o Dreadnought. Ainda não. Tá bom. Enviar remessas de armas de emergência. Suprir uma força capaz de lutar uma grande guerra como o exército de Feng Tian não é uma tarefa fácil. Está rapidamente superando a capacidade de sua base industrial militar de fazê-lo. Nossos planejadores propuseram enviar uma remessa massiva de rifles, artilharia e outros suprimentos para manter o exército de Feng Tian no campo, especialmente unidades simpáticas a nós. E, esperançosamente, manter a maré da guerra a nosso favor. Certíssimo. Vamos apoiar uma ofensiva. Ok, sem grandes problemas aqui. Podemos convidar a Indonésia para nossa esfera econômica. A Indonésia é ou uma nação não aliada ou já é um aliado japonês. Em qualquer caso, é um excelente candidato para abordarmos para admissão em nossa esfera de coprosperidade da Grande Ásia. Para seu benefício, especialmente para o nosso. Certíssimo. Tá. Eu vou clicar nesse botão. E eu acho que eu vou enviar alguns voluntários para Feng Tian. Em um momentinho. A República da Tailândia concordou. E a Indonésia também. Que coisa boa, cara. Que coisa linda. Agora temos uma esfera econômica. Que ótimo. Ok, eu não preciso mais importar ferro. Eu vou começar a importar alumínio. Tem algum país um pouco mais simpático de quem eu posso importar? Feng Tian. Perfeito, então. Ok, temos metralhadoras melhores. Vamos precisar de bombas pesadas. Eu quero descer até aqui. Podemos produzir uma artilharia melhor. Podemos melhorar a fuselagem dos nossos aviões. O problema é que nós não temos o motor mais novo. Mas nós já podemos fazer alguma coisa.
Pelo menos tentar fazer alguma coisa com isso. Algo assim. Algo assim. Não funciona, não? Então tá bom. Suponho que nós já estamos produzindo melhor que nós podemos. Certo. Temos a cifra de Tim. Temos... Agora vamos pesquisar algumas tecnologias militares. Nós estamos bem atrasados aqui. Novos manuais de campo. Nossos manuais de campo atuais simplesmente não correspondem aos padrões rapidamente evolutivos da guerra moderna. Então atualizá-los para manter nossa eficiência operacional é uma necessidade. Com certeza. Beleza. Eu não estava construindo colaboração na China por um bom tempo. Ups. Acontece. Ok. Agora eu tenho bastante poder político sobrando. Eu vou usar isso para pegar esse rapaz. Porque ele aumenta a construção de fábricas militares, que é o que eu estou construindo. Além disso, daqui a alguns dias eu vou continuar minha reforma agrária. Depois eu acho que eu vou ajudar a Fengtian. Eles estão sofrendo, porque eles não conseguem avançar. Como você pode imaginar, não avançar, via de regra, é algo muito ruim para o seu país. Certo, vamos colocar mais tanques nisso. Pronto, eu acho que isso aqui, por enquanto, é o melhor que eu consigo fazer. Na verdade, não, porque eu não tenho nem isso de tanques. Aí é complicado. Tá bom. Vocês vão se tornar agora essa coisa aqui que eu não... Vamos tentar pronunciar o nome. Sangakuryo-hei Shidan. Pronto. Vocês são isso agora. Perfeito. Isso só me dá um déficit de 1,2 mil tanques. Podia ser pior. Podia ser pior. Bem, enquanto isso, vamos colocar logística nessas divisões de infantaria. Elas precisam desesperadamente de logística. A grande seca de 1939. O país está no meio da pior seca que viu neste século. Os suprimentos de água estão criticamente baixos e as plantações estão morrendo de sede. Em algumas regiões, autoridades locais estão organizando rituais para fazer chover em alguma tentativa desesperada de evocar tempestades e acalmar o povo, mas sem sucesso. Felizmente, a seca está afetando principalmente o sul da Coreia, oeste de Honshu e as ilhas do sul. E embora as colheitas de arroz tenham caído significativamente, nenhum estado de fome se desenvolveu. No entanto, a interrupção na produção de alimentos pela seca é severa o suficiente para nos forçar a fechar várias bolsas de arroz, incluindo a famosa bolsa de arroz de Dojima, e controlar o fornecimento de arroz diretamente, pelo menos por enquanto. Pelo menos ninguém está morrendo de fome ainda. Mais uma. Opa! Terminamos a reforma agrária, pessoal. Terminaremos nosso programa de reforma agrária e veremos qual é o resultado. Reforma agrária completa. Logo quando tem a crise do arroz. É um milagre. A reforma agrária tem sido uma questão política contínua. E não somos o primeiro governo a tentar implementar soluções. Mas onde outros falharam, nós fizemos o que muitos pensavam ser impossível. Completamos o que está sendo internacionalmente reconhecido como um dos maiores programas de redistribuição de terras da história. 2,3 milhões de hectares de terra foram distribuídos aos agricultores durante o projeto e o latifundismo, como o Japão o conhecia, não existe mais. Olha só que coisa boa. Não tenho mais esse espírito terrível que já vai tarde, muito tarde, inclusive, muito tarde. Tá bom. Eu preciso de mais tanques.
Ok. Ok. Não cumpridos. Alumínio do governo de Fengtian. Foi que vocês fizeram? Ai, ai. Tá, sendo assim, eu vou importar da Itália de novo. É, cara. Bem, essas divisões ainda estão com dificuldades em obter suprimento. Mas, eu acho que nós já podemos começar a colocar alguns marechais de campo aqui. Hum, eu não sei. Qual desses vai ser o meu marechal de montanheiros? Aparentemente esse rapaz aqui, mas não sei não. Eu poderia só usar esse cara, já que ele já é um montanhista. Então, muito bem. Sendo assim, vamos organizando aqui. Pronto, eu acho que isso faz sentido. Certo. Eu vou manter esse slot aqui aberto para acelerar a pesquisa de motores. Acho que vale a pena. Ok, terminamos aquele foco, que era este. Agora vamos fazer este foco. Um ramo no exército designado para corpo de logística. Um ramo no exército designado para questões logísticas, garantindo que tenhamos os suprimentos necessários, manutenção, informações e mais. Nos ajudará a superar condições difíceis, especialmente em alguns dos terrenos mais desfavoráveis de toda a Ásia. Certíssimo. Eu acho que eu tenho. Tem um pequeno déficit de recursos de equipamento de apoio. Preciso aumentar a produção de equipamento de apoio, sendo assim. Fengtian solicita armas leves. Eu não tenho armas leves? Ué? Eu não tenho armas suficientes. Não enviar nada, então. Sinto muito. Eu até gostaria de te ajudar, mas... Ok, não deu. Indústrias prontas para a guerra, feito. Modernização de pessoal, feito. Agora só falta só tem esses dois aqui para fazer. Tá bom. Eu posso promover investimento. Peraí. O segundo levante de Melbourne. A agitação massiva na Confederação Australiana culminou no segundo levante de Melbourne por sindicalistas, espelhando o primeiro levante desse tipo que ocorreu em 1924 e que foi esmagado tanto pelo governo quanto por forças paramilitares. O impopular governo, liderado pela Guarda Australiana, ordenou que os soldados australianos abrissem fogo contra os manifestantes, levando a um banho de sangue que deixou centenas de mortos e o caos reinando na cidade do sul por algumas semanas. Embora a guarda pareça ter a situação sob controle agora e tenha tentado bloquear qualquer informação saindo de Melbourne, a violência sem precedentes levou à condenação da Confederação Australiana em todo o mundo. Que alarmante. Por isso que eu digo, se nós estivéssemos sob o controle da Confederação Australiana, esse tipo de violência não aconteceria. Bem, certo. As Filipinas devem se aliar comigo. Pronto, eu acho que eu até perdi um ou outro dia de pesquisa com essa brincadeira. Mas tudo bem, vamos pesquisar companhias melhores. Enquanto isso, eu tenho... Não, tem que ser no nível 5. Ok, sendo assim... Opa! Concessões à Associação Concórdia. No rescaldo da derrota paralisante do Angoju por Wu Peifu,
e a camarilha Zili, a camarilha Fengtian foi mais uma vez empurrada para o norte da Grande Muralha. Neste tempo de vulnerabilidade e fraqueza, os russos tentaram atacar o domínio do Marechal Zhang, forçando-o a depender ainda mais do suporte de Tóquio. Fengtian e Japão ficaram juntos contra o urso russo e humilharam os tolos como nos dias de 1905. A fim de consolidar a amizade sino-japonesa entre o governo do Marechal Zhang e o nosso próprio, a Associação Concórdia foi formada em Fengtian para promover os ideais do sonho pan-asiático. A associação encontrou um benefício de apoio dentro das minorias étnicas da Manchúria e também tornou-se o lar de certos radicais japoneses que foram expulsos das ilhas natais em exílio de fato. Independentemente, a Associação Concórdia permanece uma das aliadas primárias da camarilha Shikan e do exército de Kwantung, assistindo Yang Yuting e seus aliados sempre que possível. Enquanto Zhang Zuolin nunca tenha verdadeiramente apreciado a associação, ele é conhecido por reforçar apoio temporário para eles em tempos de luta, como agora. O Marechal Zhang reconheceu a sabedoria em aceitar nossa ajuda. Que situação difícil, cara. Não, realmente. Realmente. Pô, como é que você sai desse impasse, né? Se você fosse o velho Marechal. Não tem como. É aquele tipo de situação de se você fica, o bicho pega, né? Não tem muito o que fazer. Triste. Ah! Mataram meu agente. Tá bom então, cara. Olho por olho e dente por dente, não é mesmo? Vamos enviar mais armas. Beleza. Um pouco de logística. Deve suavizar. Construir algumas ferrovias aqui também. Melhorar ainda que minimamente a eficiência logística nessa região. Tá. O que eu preciso para concluir o preparo do meu exército? Fazer mais focos. E colocar artilharia de linha em pelo menos uma divisão. Aliás, eu nem preciso. Na verdade, o que essa decisão diz, se eu entendi corretamente, é que eu só preciso fazer isso aqui. O nome vai ser Art. Pronto. É só isso. Tá, e agora eu preciso de mais experiência militar. Esse foco aqui me dá bastante. Estabelecer divisões triangulares. Divisões triangulares são menores que divisões quadradas e, portanto, não têm os mesmos problemas de comando e controle que as divisões quadradas têm. Embora possam consistir em menos mão de obra por divisão, são mais móveis e capazes de transportar maior poder de fogo. É hora de fazermos a mudança. Será? Será que é mesmo? Não tenho tanta certeza. Bem, vamos fazer isso aqui antes. Padronizar as bitolas ferroviárias. Nossas ferrovias de bitola estreita tiveram suas vantagens durante a construção, mas agora elas retêm nossa indústria em expansão. O futuro não espera por ninguém, muito menos pelo Japão. Antes de fazermos divisões triangulares, vamos fazer esse foco. Quero me livrar logo disso. O seu tempo está acabando, Zhang Zuolin. Não queria dizer nada não, mas daqui a pouco eu terei que botar ordem na casa, aparentemente. Enquanto isso eu esqueci de trocar os ícones das divisões. Acontece. Como é... Existe alguma forma de você só copiar a cor dessa divisão aqui? Eu gostaria de fazer isso. Não, acho que você só tem que decorar. Tá bom. É quase como uma escadinha, né? Pronto. Mais ou menos a mesma coisa. Quase como uma escadinha. Vocês vão ajudar meus montanheiros aqui a invadir por Taiwan. Pela ilha de Formosa, no caso, né? Pronto. Eu gostaria de só ter divisões para completar esse último grupo aqui. Ou seja... Pronto.
Pronto. Vocês, eu acho que não é uma boa ideia que vocês treinem. O incidente do Conselho de Planejamento. 17 membros do Conselho de Planejamento do gabinete foram presos e indiciados por organizar uma frente popular dentro do governo hoje. A gente já não passou por isso? Cara, enfim. Vamos trazer vocês para cá. E vocês para cá. A situação tá difícil aqui na Coreia. Pronto. Não, não tá pronto. Não tá pronto, na verdade. Ah, mas é que eles estão treinando. Ah, então tá tudo bem. Ok, ok. Temos um corpo de montanhistas. Vamos manter superioridade aérea. Eleições filipinas iminentes. Eles estão muito independentes pro meu gosto, mas eu acho que não dá tempo deles virarem a eleição a favor da independência filipina. Então, tudo sob controle. Tudo conforme o planejado. Ok. Eu já tenho muitas fábricas fazendo tanques. Gostaria de produzir outras coisas também, como apoio aéreo. A queda de Constantinopla. Isso aqui é uma situação muito feia. A captura grega de Constantinopla foi completada hoje. À medida que as últimas forças otomanas foram empurradas para além das margens do Bósforo, a captura da cidade foi relativamente rápida e, comparada a saques anteriores de Constantinopla, misericordiosa. No entanto, muitos locais históricos ainda foram danificados, em particular a Mesquita Azul, que foi nivelada por tropas gregas enquanto eliminavam um bolsão final de resistência na cidade caída. O governo do Reino da Grécia declarou a captura a reconquista formal da antiga capital romana para a cristandade. E um enviado de Georgios II foi despachado para reconverter a mesquita de Santa Sofia em uma basílica ortodoxa oriental. Os turcos foram finalmente expulsos da Europa. Tudo bem. Certo. Eu nunca vou completar isso, pelo menos. Nunca não. Um dia eu vou completar, daqui a algumas décadas, não sei. Tá. Tudo bem. Bem, enquanto as minhas divisões... Exceto essas aqui, não treinem não, por favor. Enquanto as minhas divisões estão treinando, eu acho que já é um bom momento para terminarmos esse episódio. Até a próxima.